os jovens participantes do Programa de Proteção Ambiental Natureza Viva da cidade de Timbaúba, zona da Mata Norte pernambucana, são conhecidos pelo seu amor e suas ações em favor do meio ambiente. Estão felizes e ansiosos, pois merecidamente ganharam como presente a oportunidade de conhecer um pioneiro das causas ecológicas, que reside numa fazenda lá para as bandas de Sousa, na Paraíba. Também, com muita alegria, lá se dirigia o grande conhecedor dos segredos da vida, para a beleza desse encontro de almas afins na defesa da natureza. Anos 20. Os cangaceiros varriam o chão do sertão nordestino. Época em que as palavras de ordem eram abater, desmatar. O sábio vitoriano pensava diferente, muito além, e já defendia as matas e os animais também. Boa tarde, seu Vitoriano. Boa tarde. Seu Vitoriano, meu nome é Luzanita. Eu sou coordenadora de um programa de proteção socioambiental. Essa daqui é a Alessandra. Olá, seu Vitoriano. Educadora. Prazer. Educadora ambiental. E esses são jovens integrantes desse programa de proteção ambiental Natureza Viva. Seu Vitoriano, nós somos de Timbaúba. Timbaúba, tá? Interior de Pernambuco, o senhor conhece? Já ouvi falar muito. Seu Vitoriano, nós tomamos conhecimento do seu amor e da defesa que o senhor tem realizado durante muitos anos, voltada para a proteção, para cuidados com os animais, com os vegetais. E nós gostaríamos de fazer uma entrevista com o senhor. É possível, seu Vitoriano? Eu estou aqui à inteira disposição. Nós agradecemos. Eu sou natural daqui do sertão da Paraíba, de Sousa. Nesta propriedade onde nós nos encontramos agora. Foi por aqui que eu comecei a vida. Meu pai, um cidadão muito prático, tinha uma família numerosa. Por falta de escola para os filhos, ele chegou a botar a filha mais velha para estudar em Cajazeiras, para depois ser professora do Rio Mais. Mas que no sertão, na época, vez por outra, nós temos um ano de seca, agricultura também, escola para os filhos não tinha. E em 1932 houve uma seca muito grande aqui na região. Ele levou um gado para vender lá em Campina Grande, em Boa Vista principalmente. E nessa viagem ele percebeu que havia outros lugares neste Brasil onde o cidadão tinha a chance de botar um filho na escola. Eu acho que foi por aí que ele começou a pensar em se mudar para Campina Grande. Ele era um homem prático, ele era sapateiro, porque era ele quem construía nossos calçados. Ele era marceneiro, era ele quem fazia nossos móveis. Ele era barbeiro, porque era ele quem cortava nossos cabelos.
E finalmente tudo dentro de casa ele fazia. Cada filho fazia uma parte. Bom. Ele era uma criatura apta a desempenhar muitas funções, bem relacionado com a comunidade. E outra coisa, naquela época, no sertão, havia uma cultura do povo mais rude, ou mais seguro em finanças, do bandidismo, da valentia. É tanto que havia cangaceiros, havia disputas entre grupos de cangaceiros. Um Lampião andava por aqui, Chico Pereira, que era parente nosso, andou se envolvendo com ele. Então ele tinha medo de que com a casa 8 filhos homens, numa região onde se colocava em evidência a violência física. Ele tinha receio de um de nós querer seguir aquele exemplo, porque havia muito modelo de exemplo, só levava o jovem para o erro. Uma das razões de eu ter essa tendência, porque eu, com os 7 anos de idade, eu fui nomeado por ele o vaqueiro das ovelhas, enquanto que os mais velhos do que eu iam para a roça produzir arroz, feijão, milho, alimentação por demais. É quando ele foi vender o gado em 32, ele já conheceu Campina Grande. E viu que Campina Grande tinha chance para um homem do nível dele, com as ferramentas de trabalho que possuía, por exemplo, muitos filhos, os animais de transporte. Então ele resolveu fazer essa mudança para Campina Grande. Foi o que fez ele, então. Ele preparou 3 filhos, uma tropinha de 10 jumentos. Entre esses 3 filhos, eu era o caçula da turma. Eu contava apenas com 9 anos. O outro com 12 e o outro com 15. O de 15 foi o comandante da expedição. E assim ele pegou um caminhão da época, alugou para levar o resto da família. Antigamente era comum na região as casas de fazenda, como até hoje nós observamos aqui mesmo, a casa toda alpendrada, cheia de armadores. Aquilo tinha por objetivo oferecer uma pousada ao viajante, que costumava muito viajar a pé. E assim nós levamos 10 dias. A gente parava nas sombras do juazeiro, era hora de meio-dia. À noite, encostava numa fazenda, pedia pousada e ninguém nunca nos negou. Pelo contrário, às vezes tinham leite, nos ofereciam um copo de leite, tinha coalhada, nos ofereciam um prato de coalhada. E assim nós chegamos em Campina Grande depois de 10 dias de viagem. Mas toda a vida eu me considerei consciente da minha vida. Evito o máximo praticar injustiça. A injustiça tem cara de herege. A verdade, por isso aquela uma frase que eu botei ali. Senhores políticos, a verdade é universal, não tem dono. A mentira é particular e tem dono. Se as cidades forem destruídas, os campos sobreviverão. Se os campos forem destruídos, as cidades não sobreviverão. Vamos cuidar dos campos. Aquilo é eterno. A verdade, isso em função do conselho que o juiz me deu lá em Recife. Disse, olha, jovem, não precisa você andar com a Bíblia no bolso induzindo os outros a ir para o céu. Não precisa você andar com a Bíblia no bolso e nem com o santinho no pescoço para mostrar para os outros que você quer acreditar em alguma coisa. Procure ser justo e honesto em tudo o que você fizer, que no fim dá certo. Então basta isso aí. Guarde as Bíblias, guarde todos os credos,
e siga esses 2 mandamentos e dá certinho. Eu venho baseado nisso aí, muito, desde os 16 anos. Depois disso aí eu segui outras estradas, estudei. Depois da polícia fui para a Força Aérea, me formei em matemática, ajudei na fundação de uma universidade. Qual foi a universidade? Universidade Estadual da Paraíba. Universidade Estadual da Paraíba, localizada no município de Campina Grande, hoje conta com cerca de 46 cursos de graduação e mais de 18 mil alunos em seus 8 campos universitários. Recentemente, instalou campus em presídios, objetivando dar dignidade humana e reinserir os detentos na sociedade. Mas faltava dinheiro, faltava material financeiro e pessoal. Aí eu cheguei formado, recém-formado em matemática. Mas olha, chegou um professor aí, de matemática. Ainda está fedendo a farda. Tinha saído da aeronáutica. Ele deve estar bem atualizado e foram me procurar. Disseram, olha, nós estamos formando uma universidade. A carência de professor é muito grande. E me ofereceram a vaga. Eu entrei. A partir dali, comecei a me envolver pelo fato de eu ter vivido num regime de disciplina muito rígido a vida inteira. Todo mundo gostava da minha posição, do meu comportamento. E foram me oferecendo funções. Primeiro o coordenador do curso de matemática, que era o mais carente. Depois o curso de física, depois o curso de química. Depois a direção do centro. Aí tinha uma escola agrícola que foi doada à universidade, caindo os pedaços lá na zona rural. Aí disseram, Vitoriano também estudou numa escola agrícola, ele entende do assunto. Aí o reitor mandou me chamar e perguntou, eu, rapaz, eu sou soldado e soldado cumpre ordem. A Escola Agrícola Assis Chateaubriand comemora em 2012 50 anos de fundação, educando para a vida, e já formou 10 mil técnicos agrícolas. O Ciso Humanitário de Vitoriano contagiou os que fazem a escola agrícola e hoje ela é campus da Universidade Estadual da Paraíba e está abraçando o projeto Cidadania é Liberdade, que vem incluindo produtivamente os detentos através de ações agrícolas com destaque para horta orgânica e medicinal. Tudo tem uma razão de ser. Nada é feito por enfeite ou por acaso. E se o homem estudar isso, levar esses assuntos para as escolas, ela é professora, fica aí. Vai pegar você agora. É por isso que às vezes eu vivo lutando para quando eu conversar com as professoras, principalmente aquelas que exercem a função de secretária de Educação de um município pobre. Aqui em São José, eu gostaria que esse encontro fosse mais prolongado. Eu ia trazer a secretária de Educação e o prefeito a mostrar para eles que nós estamos perdendo muito tempo com esse processo antiquado de educação. Achar que educar é somente ler e escrever. Ler e escrever é um dos itens e não o mais importante. O mais importante é a vida. Se você fizer convênios com a Emater, esses órgãos do governo que trabalham na zona rural, para introduzir na sua grade curricular, no seu colégio, na sua escolinha, palestras semanais ou de 15 em 15 dias, vi um técnico falar sobre a vida das abelhas, falar sobre os pássaros, a missão dos pássaros. Finalmente, a própria natureza em si, você chega aí na serra, tem o cumaru. O cumaru é uma planta que a semente vem presa numa hélicezinha. Quando ela desprende do galho, ela entra em rotação e vai cair longe.
Por quê? Para evitar que caiam todas as sementes no mesmo local, como é que elas vão germinar e progredir. A flor de seda, como eu já falei, a semente vem dentro de um capuchozinho de seda. Quando o sol esquenta aquela seca, ela se abre e o vento dá. Aí o vento daquela, onde ela cair, poderá ter um futuro pé daquela planta. Mas a natureza se encarregou de tudo. O que o homem precisa é respeitar isso, transmitir isso para os seus filhos. Elizabeth Vitoriano, graduada em biologia, também dirigiu a escola agrícola e, como pai, perpetuou a beleza e os ideais de amor à vida e à natureza. O mundo vai melhorar muito mais depressa. O meu mundo está melhorando. Do tempo que eu fui a pé para Campina para hoje, está uma beleza. Mas poderá ficar muito melhor. Nós temos a questão racial que está no fim. Por quê? Que quem nasce lá nos polos é branco feito leite. E quem nem nasceu na África e viveu milhões de anos tem a pele escura, o cabelo encaracolado. Foi a própria natureza que criou. Ninguém é diferente de ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Ainda bem que o homem saiu dessa fase de escravidão e hoje a gente vê as moreninhas com o cabelo estirado, tão bonita quanto as galegas. Quer dizer, ela tem aquela pedra porque os seus originais foram colocados lá no lugar onde o clima era super quente. E o próprio organismo criou a defesa contra o sol, que é a pele. E aquele cabelo de forma de rosca. Por que era? A pessoa, um camarada num clima daquele, com uma vasta cabeleira maciça, ia derreter o juízo. Então tem que ter aquele cabelinho encaracolado para proteger os para arejar. Para arejar. Para arejar. E assim acontece na natureza, tudo é assim, tudo tem uma razão de ser. A educação é como proteger a vida em todas as dimensões. Não é formando exército em força aérea, soltar bomba na cabeça do outro, não. É ter respeito pela vida. E isso, se nós conseguirmos isso, e só se consegue isso começando do começo. A criança, a escola, a professoria que está lá se machucando. Então, quem merece medalha, merece isso, merece aquilo, são exatamente essa geração aí. Isso ele, como um professor, passou para a gente que não devia matar um pássaro, uma cobra, animal nenhum devia ser morto. E isso tudo ele passou para a gente. E até hoje nós estamos mais ele. E respeitando. Com muito respeito. Quando morei em São Paulo, uma mineirinha apaixonou-se por mim e me deu um livro, A Vida das Abelhas. Aí eu, com a história desse livro, eu já era um homem dedicado ao campo, passei a ter amor pelas abelhas. E quando a gente estuda biologia, todo ser vivo, animal ou vegetal, tem uma vida semelhante à nossa, principalmente a vida reprodutiva. A vida reprodutiva das plantas, por exemplo, a flor quando se abre,
ela exala o perfume com o objetivo de informar aos insetos de que ali tem alimento para eles. Então o inseto vai na flor, com todo o respeito e carinho, vai tirar o seu alimento, que é o pólen, e poliniza automaticamente as flores para gerar novo fruto. Vitoriano mostrando o sonho do apiário regional, que consiste em permitir que agricultores sem terra utilizem a terra e a flora da fazenda Riacho dos Gatos para cultivarem seus apiários. E, conjuntamente, em regime de cooperação, criarem a Casa do Mel. Eles todos me apoiam. Inclusive, eu os tratava como soldado. Eu morava em Piedade, em Recife. Eu levava tudo para a praia de manhã, fazer ordem unida com eles. Foram criados com disciplina, com ordem, com amor. Eu acho que isso aí é tudo. Toda sexta-feira à tardinha eu saía num jipe com 6 crianças, a 60 km por hora. Chegava aqui 11 horas da noite, trabalhava sábado e domingo e voltava na segunda. E eles sempre vinham e voltavam comigo. Vendo a luta, vendo o bicho. Os pequenininhos subiam desse tratorzinho aqui, às vezes puxavam o trator por aí. E ninguém mata animal. Ninguém mata. É proibido matar animal. Toda a vida merece. No Riacho dos Gatos, todos os gatos estão a salvo e todos os animais. Até cobra tem direito a viver. Por isso. Não, eu acho que eu vou ser homenageado hoje. Eu fui homenageado por outros motivos. Inclusive tem uma biblioteca no Colégio Agrícola, tem meu nome, né? Que fui eu que criei o curso de agrotécnica lá em Lagoa Seca. Então, se você nunca foi homenageado por essa causa nobre e digna de amor à natureza, de amor à vida, você realmente está sendo homenageado hoje e agora. Obrigado. Por esses pernambucanos que vieram de Timbaúba, né? Nós rodamos 450 quilômetros com muito prazer, com muita alegria, para estar aqui com você, ouvir essa tua história linda de vida. E nós estamos aqui e pedimos permissão para te abraçar, para te parabenizar por essa história de vida belíssima. Obrigado. Parabéns, você merece. E vamos aplaudir. Vitoriano! 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 Natureza viva! Viva a vida! Viva!